Olá, olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. E antes da gente começar essa sequência de desgraça que hoje tem aqui, eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, conferir se está inscrito, ativar sininho e, claro, comentar. Porque agora para o YouTube não basta mais só estar inscrito e ativar sininho. Agora você tem que deixar uma marca na rede social para que ela entenda que você queira receber esse tipo de conteúdo. Então, comenta qualquer coisa, pode ser um emoji, um pontinho, e o mais importante é a sua opinião. E hoje nós temos o quê? Caso do Roberto Justus, filho que mata pai, filho que mata mãe, filha que mata pai, pai que mata a filha, que fez filho com a filha. Gente, é muita coisa, né, Ana? Tudo bem, Ana? Boa noite, gente. Espero que vocês estejam todos bem e continuem bem até o final do dia de hoje, porque nós vamos tocar em assuntos bastante sensíveis, então a gente pede para que quem vai assistir tenha bastante discernimento. Mas, claro, é muito diferente de você assistir um documentário e aqui você ouvir nós comentando a respeito do caso. Então, a gente pede que vocês tenham aí um pouco mais de critério, mas que aprendam mais sobre o que esses casos querem dizer para nós, né? Apesar de um dos casos não ter nada a ver com o Brasil, mas nos ajuda a refletir sobre a psique humana, sobre o que isso causa numa sociedade e o que a gente pode aí pensar a respeito de alternativas, de soluções, o que a gente pode fazer no sentido de ação, né? No que a gente tem aí responsabilidade para fazer, uma vez que a gente entenda do que está acontecendo. Então, a gente espera que vocês consigam degustar, se dá para dizer assim, dos temas que a gente escolheu para vocês, para aprender mais sobre, né, a psique humana. Pessoal, as nossas redes sociais. Desculpa, Ana, pode falar? Não? E aí, Camila, o que você nos traz para a gente pensar hoje? Só queria lembrar para o pessoal que as nossas redes sociais estão aqui na descrição, o Instagram, que a gente posta card, posta vídeo, só sobre saúde mental, que é Segredos da Psique, está aqui, e também a minha rede social, o meu Instagram e o Instagram da Ana, para que vocês possam acompanhar os mais variados conteúdos, inclusive sobre autismo, para quem se interessa na área, que é a minha área, no caso, por conta do meu filho. Ana, eu queria começar falando sobre o Roberto Justus, porque a gente vê o menino de 14 anos que matou a família, junto com a menina lá de 15, também tem o caso da menina que matou o pai por um imóvel de 2 milhões, o pai era caminhoneiro e tudo. A gente até que é uma notícia que choca, mas é uma notícia que, querendo ou não, nós estamos começando a nos dessensibilizar. Não choca tanto, mas ver um professor da UFRJ que teve participação no Ministério da Educação do governo Lula e uma psicanalista desejar que uma criança morra através de uma guilhotina e até de um moedor de carne por conta de uma bolsa que ela ganhou para fazer uma publi, ou seja, ela não comprou a bolsa de 14 mil reais, e mesmo que tivesse comprado a bolsa, isso não é motivo para desejar a morte de uma criança. Essa criança foi exposta nas redes através desse professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que hoje tenta afastar o professor da imagem da instituição, e também através de, pasmem, uma psicanalista, Ana. Nós estamos vendo aí uma horda de ódio às crianças? O que me traz assim, um grande ponto de interrogação, Camila, é que eu tenho que trazer com profunda tristeza e desagrado para quem é de esquerda que essas pessoas são de esquerda, não são de direita. Que o ódio que se diz ter da direita não acontece por parte da direita. Pelo menos nesse tipo de discurso, onde você deseja a morte de uma criança, onde você ataca uma família, eu fiquei me perguntando, né? Publiquei nas minhas redes a respeito disso, né? Se a dúvida era porque foi falado, e eu fui uma delas, que questionou,
o papel da Erika Hilton e o uso, né, financeiro aí da população para mexer na autoimagem, fora que só defende pautas que são interessantes para a turma dela, né? Não é pensar no povo, é pensar na turma. Pensei sobre o fato de ser a invasão que teve no Itaú, porque tem um ódio aos ricos e a divisão sobre ricos e pobres precisam ser separados, mas aí me trouxe a reflexão de, bom, então o pobre nunca vai poder prosperar, porque se ele um dia se tornar o rico, ele vai se tornar alguém como ele que odeia, né? Então, hoje ele é pobre, ele pode odiar o rico, então por isso que ele não pode ser rico, porque se um dia ele ficar rico, ele vai ter que ser odiado por pessoas como ele. Não sei, ficou meio bagunçado na minha cabeça. E aí a gente vê esse absurdo, essa barbárie, onde se está à vontade para atacar uma criança, que aí fica a minha dúvida, né? Porque é uma família de brancos. Racismo não é só para preto, racismo também é para branco. Mas eu estou aqui colocando como dúvida, não sei qual foi realmente a motivação. Mas foi um caso que choca. Choca porque ele tem vários elementos psicológicos para a gente poder analisar, para a gente poder pensar, elementos éticos também, né? Mas ficamos ainda com aquela perplexidade, porque nós estamos falando de uma criança. Uma criança que, graças a Deus, os pais conseguem privá-la de não assistir, de não ver, de não acompanhar o que adultos que deveriam ter uma formação mental, moral, emocional, psicológica já pronta, usam desse repertório para atacar uma inocente. Ao invés de atacar, não sei nem se essa é a palavra adequada, acho que não, mas direcionar a sua agressividade, tecnicamente falando, para quem os fez sentir tanto ódio. Porque o que essa criança fez? Nasceu em família rica. Mas a gente pode começar a analisar. O que você acha, Camila? O que está por trás dessa conduta linda de se ver? Ana, o que mais me chamou a atenção foi o silêncio, assim, ensurdecedor do Supremo Tribunal Federal, porque eles são os que mais combatem o discurso de ódio, segundo eles mesmos, responsáveis pela nossa democracia pujante e a segurança democrática do livre discurso, onde a liberdade de expressão desses dois cidadãos, eu vou imitar o Lula, cidadãos, né, como o Lula diz, despejou ódio sobre uma criança e desejou a morte de uma criança. A gente pode dizer, Ana, não sei, curiosidade, né, inclusive vendo até o vídeo que tu postou no teu Insta agora há pouco, que é uma cortina de fumaça para desviar o foco das bobagens da Erika Hilton, outro vídeo excelente que você gravou também sobre o tema, desviar o foco aí das coisas que a Erika Hilton fez, dos roubos do Lula. O que tu acha que pode ter sido? Camila, a gente nunca sabe qual que é a intenção de um ataque, né? Porque o tempo todo a gente está vendo nas redes sociais que a direita, ela expõe vídeos daquilo que está sendo dito e que claramente não precisa de interpretação. Tá lá o discurso de ódio. Não estou dizendo que talvez não hajam pessoas que cometam excessos, possam até ser chamadas de extremistas, mas sempre me chama a atenção porque que há uma extrema direita, mas nunca há uma extrema esquerda, e que se pode atacar tudo o que simboliza, representa o conservadorismo, mas não se pode trazer à tona as falas antissemitas, as falas que são
para destruir a família, as falas que vêm para atacar a questão da religiosidade, enfim, tudo que a gente assiste que está em televisões, né, os jornais principais, não vem na internet como uma opinião de uma pessoa, está divulgado e dito por as pessoas em que quem comenta individualmente está falando sobre isso que está sendo visto. Aí eu te pergunto, Camila, e se fosse um rico querendo a morte de um pobre? Como isso seria visto? Não, e se fosse um de nós fazendo qualquer alusão, comentário sobre o filho da Manuela Dávila, por exemplo? O que será que não teria acontecido conosco? O fato é que, assim, o campo da sensatez, da neutralidade, é sobre não desejar para um nem para outro. Não importa. O que a gente está falando é sobre a discussão da ideologia e o quanto se diz que este lado defende, então ele pode, portanto, este lado defende outra coisa e, portanto, não pode. E aí, todo mundo sedento pela verdade, e o que eu assisto é só egos brigando para ter razão e esquecendo do ponto principal, que é atacar aquilo que fez uma sociedade crescer, evoluir. Então, atacar uma família rica não faz com que o pobre fique mais rico. Continue pobre, inclusive de alma. Eu nem sei se essas pessoas são pobres. Eu acho que essa discussão de ficar dividindo rico e pobre, escuta, quem paga salário de pessoas que têm condições mais precárias? É o outro pobre? Não é. Então, há ricos que a gente pode questionar a postura, porque são arrogantes, porque se sentem melhores que os outros? Sim, tem, mas também tem muita gente que tem dificuldade financeira e também não está diferente. Aí a gente está questionando o caráter, não o recurso financeiro que essa pessoa tem. Então, se esquece de olhar esse ponto estrutural, esse ponto que ajuda a gente a voltar para o eixo e entender sobre o que nós estamos analisando. Para compreender que, assim, nunca vai ser justificável atacar uma criança. Como nunca vai ser justificável atacar um pobre, um rico, um preto, um branco, uma pessoa com deficiência mental, intelectual, física. Tá todo mundo perdendo a noção. Tá todo mundo saindo do seu eixo para dizer que pode atacar quem quer que seja, porque eu tenho uma crítica social a fazer. E aí é assim que a gente vai assistir a humanidade indo para o ralo para sobreviver nas mãos de quem? Porque o fascismo, o nazismo, os ismos estão na mão de quem? Na nossa mão? Eu não carrego sangue nas minhas mãos. Nunca entrei na página de qualquer pessoa de esquerda para atacar ninguém. Mas tive na minha página pessoas de esquerda vindo me atacar para defender pessoas como essas. No caso, políticos que possam fazer mal para uma população. Então, provavelmente, como a gente está falando que é da mesma turma, eu fico com um grande ponto de interrogação se essas pessoas não vão, inclusive, justificar esse ato horrendo e que os justos têm dinheiro para processar severamente essas pessoas que falaram
esses absurdos. Porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão, né? E eu espero que ele processe, assim, ó, que ele arranque as calças, porque o cara, ele não é um qualquerzinho, não, ele trabalhou em diversos setores do governo Lula, professor da UFRJ, ele ganha bem, ele tem patrimônio, e a gente tem que arcar com aquilo que a gente fala, né? Eu mesma já fui processada 10 milhões de vezes, inclusive neste momento eu respondo a 3 processos. Mas, como eu sou de direita, a história é outra, né? Aí o processo vem com força. Quando é de esquerda, tudo é liberdade de expressão. E aí, Aninha, com essa história de que um lado pode, o outro não, e aí o ódio começa a se instaurar no coração das pessoas, porque ocorre uma dessensibilização, né, do ódio, é legal odiar, é legal te desumanizar aquele que discorda da gente, aquela bênção de 14 anos, né, o assassino de 14 anos, ele cogitou, e a gente já entra na atualização, ele cogitou jogar os corpos do irmão de 3 anos, da mãe e do pai aos porcos. E a menina de 15, além de pressioná-lo a executar o ato e pedir as fotos durante a execução do ato, ela ainda queria que ele fosse até Mato Grosso para matar a mãe, né, Ana? Eu vou repetir aquela frase que eu não vou cansar. Freud estaria perplexo em assistir como o número de neuróticos está diminuindo para dar espaço a psicóticos e perversos. E aí a gente fica com várias pontas de pergunta, né? O que está acontecendo e o que a gente tem que fazer? Porque quem está assistindo diariamente aos noticiários, eu não sei se entendeu que isso está acontecendo. Que está tudo ruindo e nós estamos assistindo filhos, pessoas que ainda não têm uma idade, não têm condições mentais, emocionais, psicológicas, financeiras para se bancar, mas que planejam a morte dos pais. E aí fica a pergunta, né? Assim, quem é o responsável? Ou quais são os responsáveis por isso? Algumas coisas que eu assisti se levanta: o excesso de jogos é capaz de fazer isso? Contribuiu. A ausência dos pais em cuidar de uma forma mais presente e oferecer afeto, limite, regras, cuidado, atenção, faz falta? Muita. A escola pode participar um pouco mais e começar a perceber comportamentos questionáveis e levantar essa bandeira para os pais, para que, num ambiente que eles não possam, obviamente, acompanhar, mas que, mesmo que esteja lá para dar matemática, física, química, geografia e afins, ela pode cuidar para avisar essa família? Pode. Diminuir o uso de telas e de videogames, porque uma vez que você deixa isso disponível, horas a fio, com quem que ele conversa? Com quem está disponível. E quem deveria estar disponível? A família e a escola. O que mais que a criança tem para conviver? A estrutura familiar, a estrutura que a escola dá de ensino e ter ali momentos de lazer com a família e com amigos. Ponto. Atividades extracurriculares, enfim. Quando a gente coloca a criança na frente da tela, é inocente acreditar que a criança ela não vai encontrar pessoas que vão tentar aliciá-la para o mal.
Cria um perfil com uma imagem de criança e você vai ver quantas pessoas adultas mal intencionadas vão aparecer para você. Isso, inclusive, acontece com algoritmos, com pessoas que já estão direcionadas para aparecer para estes perfis. Existem websites, existem locais que essas crianças são levadas, que criança clica em tudo, quer saber tudo. E essas pessoas são inteligentes o suficiente para capturar a atenção dessas crianças. Então, tem várias frentes que a gente pode pensar que precisam ser redirecionadas, repensadas, reajustadas para a gente começar a dar um pouco mais de direcionamento. E, claro, não pode faltar a nossa lei. Só que o que a gente assiste é que MC, bandido, todo mundo da mesma natureza saindo pela porta da frente. Enquanto que outras pessoas são condenadas de uma forma exagerada. Não sei se o tipo, né, do ato possa, sim, ter incorrido em algum tipo de crime. Eu não sou da área do direito, então eu não posso falar. Mas 8 anos, 17 anos, 14 anos, me parece desproporcional ao que a gente assiste da área do direito até hoje. Então, hoje, né, pensando de alguns anos para cá, está muito fora de proporção. Então, se a gente tem essas bases contribuindo, a gente direciona uma sociedade. Se não, a gente vai continuar assistindo qualquer canal televisivo passando por isso e cair naquele discurso, que é o pior discurso que um ser humano pode chegar, que é: mas isso sempre aconteceu, é que agora a gente sabe mais rápido. Não, isso está aumentando, isso está piorando. E eu acho que vocês nunca ouviram tanto filhos matando pais, matando mães, matando família. E até casos de mães que estão matando filhos. Se você se acostumar com isso, tua humanidade morreu. Ana, o que me impressiona, né, de tudo, a gente fez um curso denunciando a nossa idade há 15 anos atrás sobre pedofilia, né, e já era um assunto que estava até que em voga, até que em alta, e naquele tempo nem se usava tanto as redes sociais, a gente tinha quanto muito o Orkut, né, e o KD estava virando Google ainda, estava a caminho de virar Google, a busca do KD. E o quanto a perversão e a psicopatia aumentou nesses anos, né? Não sei se essa geração, que na verdade são filhos da minha geração, já que a minha filha está com 17 anos, bate mais ou menos, né? O quão errado foi a criação dessas pessoas para estarem com uma perversidade, com uma psicopatia muito aquém do normal, né? Do esperado. E o que é assim, eu acho que vai precisar ser revisto, Camila, não só a parte da educação em si, né? Porque com o uso de telas, os pais que acham que estão conseguindo oferecer melhores condições para os filhos, porque estão podendo dar um celular de última geração, um computador de última geração, esquecendo da supervisão que precisa ser dada sobre o que essas crianças acessam, para entender que eles estão fazendo, o momento que eles estão vivendo, a adesão à internet, a telas, a conteúdos dessa ordem, às vezes tem crianças de 3 anos que já estão mexendo, mas quando passar a entender do que se trata, já tem um pouco mais de idade. E essa idade, ela é fácil de ser capturada,
porque já tem uma mente pensante, já tem alguém conseguindo falar coisas para que essa criança entenda, porque certamente se estuda ambientes, né, de pais que são ausentes, que são impacientes, de pais que não têm autoridade em casa, ou que tentam impor autoridade com agressividade. Todas essas pessoas que estão aliciando os filhos, que estão tentando fazê-los participar de atos criminosos, sabem o que acontece dentro da casa, porque, deixa eu contar um segredo, a criança abre a boca e conta tudo o que acontece dentro da casa para um desconhecido. E todo mundo fica, como assim? Como assim? Como que a criança chegou nesse ponto? Se você não está perto de uma criança, você não vai saber como que uma criança chega nesse nível. E aí eu entro num ponto, Camila, que eu não sei como é que a nossa audiência vê isso, e até colegas de profissão, mas a gente não pode classificar uma criança com psicopatia. E vale reforçar isso, porque isso de fato precisa ser respeitado pela cadeira médica, de que há tendências antissociais, traços antissociais, porque nós estamos falando de de um desenvolvimento de uma pessoa ainda em formação. Mas eu fico pensando se a gente gosta de documentários, de assistir pessoas perversas, e olha que contraditório. Estamos falando de, né, anteriormente, de perversos e falando que a gente gosta de entender sobre perversos, né? Mas, enfim, talvez a gente vai ter que repensar como que a gente escuta a perversão ou traços perversos na infância, porque se a gente só pode classificar na fase adulta, o que a gente faz com esse recheio, com esse tempo, com essa faixa em que claramente a coisa não está mais em machucar um animal às escondidas, de machucar o irmão às escondidas, de bater numa criança e mentir, manipular, né, no discurso. Nós estamos vendo discursos de ódio claros, estamos vendo crianças tentando pesquisar como conseguir dinheiro de uma pessoa morta. Nós estamos vendo como as crianças estão aprendendo a mexer no computador para descobrir como fazem, a hora que vão esfaquear os pais dormindo. É isso que a gente está vendo. Então, será que a gente tem que esperar muito mais tempo? Não sei, é uma pergunta. Eu não estou aqui afirmando que deva mudar, mas repensar com certeza vai ser uma chance que a gente tem de tentar assegurar que não hajam diversos homicídios, diversos parricídios. Porque se a gente está falando que não há um freio, a lei que deve fazer o que talvez a lei da sociedade não deu para cumprir, a gente só tem como recorrer a essa lei, a lei maior. E para isso, todas as áreas vão precisar entrar em comunicação para dar um destino para tudo isso. Porque senão, como você já falou isso num vídeo, essas crianças são o futuro da nação. Porque as que nós estamos tratando, cuidando, gerando para ocupar espaços em empresas, ser criadores, né, de empresas, poderem viver a vida de uma forma saudável, vão morrer na mão dessas outras que estão sedentas de ódio, porque não querem ver gente prosperando, porque não querem lidar com limites que são colocados, porque não querem que outras pessoas possam agir da forma como uma sociedade conseguiu se constituir até hoje.
O que eu falo, Ana, nós seremos governados por um bando de psicopatas. Não que não tenha, tá? Um monte de psicopata no Congresso, é o local que mais tem psicopata na política. Só que o nível, o número vai ser muito maior. Em vez de ser, sei lá, deve ter o quê? Uns 100 e alguma coisa lá dentro, uns 180, uns 190 para 513, vai ser tipo uns 500 para 13 normais. Então, eu acho bom a gente começar a ficar com o olho bem aberto. Inclusive, Ana, um jovem espancou a mãe e ameaçou a mãe com um revólver por causa do Wi-Fi lento. Um criminoso de 20 anos, inclusive está sendo procurado pelas autoridades, ele agrediu a própria mãe e ainda ameaçou a senhora com arma de fogo por causa da lentidão da internet. Que culpa tem a mãe? Jamais saberemos. O caso aconteceu em Belo Horizonte. A Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima, a mãe tem 40 anos, e relatou que o filho começou a se irritar por conta da instabilidade da rede. Ele a culpou pela conexão ruim, passou a xingá-la e ainda fez ameaças de morte. Depois disso, o suspeito fugiu. É esse tipo de jovem que a gente está criando, Ana? Com 20 anos de idade, você pode procurar um trabalho e você pode começar a bancar a sua vida. E muitas pessoas saem de casa cedo, porque às vezes a família não tem recurso financeiro, mas aqueles recursos financeiros conseguiu te dar condições para você poder estudar. E aí, o que você faz? Você que mora com seus pais, ainda precisa do sustento deles, porque já se tem pesquisas sobre quanto hoje as pessoas saem mais tarde da casa dos pais, quer dizer, as gerações mudaram, que a gente assistia talvez há 20, 30 anos atrás, que era, deu 18 anos, tchau, tchau pai, tchau mãe, vou cuidar da minha vida, vou trabalhar e vou ser gente, vou fazer valer, que eu quero poder ter o meu sustento, quero poder dar uma boa vida e muitas vezes nessas histórias ajudavam os pais quando estavam numa boa fase. Hoje, o adulto, que na verdade ainda emocionalmente, mentalmente, ainda é uma criança, pela pediatria, se eu não me engano, até os 25 anos, a questão de ser criança, tá? Não é só criança do 1 a 10, do 1 ao 15, não. Eu acho que é até os 25, depois você confirma isso para mim, tá, Camila? Então, você vê que uma pessoa com 20 anos que já tem total condições de sair de casa, não sai e provavelmente não contribui. Às vezes o Wi-Fi está lento porque deu problema, né, nas operadoras. Talvez porque a grana que dá é para pagar aquela internet. Pode ser N motivos, mas não há o pensamento de que, então, eu devo trabalhar para dar condições melhores para a minha necessidade. Para isso, tem eu culpabilizar a minha mãe, porque ela não está cumprindo com o dever dela, que é me sustentar até a idade que eu acho que ela tem que me sustentar. É assim que a gente assiste a juventude de hoje. Ana, quem você pediu para eu checar? Desculpa. Se a pediatria concebe que a questão infantil vai até os 25, que não se considera como adulto. Não, a pediatria, a pediatria ela atende até os 14, mas a frase do jovem, na fase do jovem adulto, agora vai até os 30, por incrível que pareça. Mas Né? é jovem adulto, não é criança, não é adolescente, é jovem adulto. Atinge a maturidade total aos 30 anos. Então, mas para a psicologia, a gente só vai entender que há uma maturidade completa, vai colocar entre aspas, quando a pessoa consegue fazer algo por si mesma. Do contrário, ela ainda tem um pouco de chão aí para
desenvolver para conseguir dar para si o que ela recebeu dos pais, ou só da mãe, ou só do pai, do tio, da tia, da avó, do avô, seja lá quem é que tenha feito esse papel do cuidado, de oferecer casa, comida, segurança, emprestar o carro, dar o dinheiro para condução. Tudo isso que um jovem, que é uma perspectiva, custa, porque eu custo, você custa, seus filhos custam, todo mundo custa na sociedade. E a gente paga por isso. Essas pessoas não estão se deparando quanto que elas custam para existir, mas cobram de uma forma agressiva, autoritária, impositiva, ameaçadora, que uma mãe tenha que se sentir culpada por não conseguir dar ao seu filho e se sentir amedrontada porque o seu próprio filho aponta uma arma por causa de um Wi-Fi lento. Se as pessoas não estão vendo isso com perplexidade, com ressalvas, com dúvidas sobre para onde está caminhando, eu cutuco aqui e faço a provocação. Aproveita o teu tempo com o teu filho e pergunta para ele como é que as coisas estão andando dentro de casa, qual é a satisfação que ele tem da relação que você constrói com ele. Porque se ele estiver guardando rancor de você, talvez você esteja no próximo noticiário. Não, calma que agora eu vou ler o resto. Vocês ficaram perplexos até a parte que eu li? Tem mais, calma. É que eu deixo o melhor para o final do quadro. Segundo a corporação, ou seja, a polícia militar, o suspeito saiu de casa e retornou minutos depois com um revólver. Ele teria apontado a arma para a mãe, segurado o pescoço dela, desferindo uma coronhada no rosto da mulher e jogado-a no chão. As agressões só cessaram após a chegada do padrasto do suspeito que interveio. Antes de fugir, o jovem ainda teria ameaçado: se chamar a polícia, eu vou pular aqui de madrugada e matar vocês dois. Com um corte na cabeça, a mulher foi levada à unidade de pronto atendimento leste e em seguida encaminhada à delegacia da mulher. Por incrível que pareça, o suspeito também ele já é conhecido na região por práticas criminosas e não havia sido localizado até a última atualização da reportagem. Eu falei que ia piorar? Eu fico pensando o que passa no coração e na mente de uma mãe que talvez tenha dificuldade para dar o melhor para esse filho, porque o que vale é a intenção. Sempre escutei na clínica que há sofrimento psicológico grave quando há falta de amor, mas nunca sobre falta de dinheiro. Se o afeto conseguir estar presente, mesmo na dificuldade financeira, essa mente psíquica sobrevive. Mas hoje, quando a gente inicia com a discussão sobre ódio aos ricos, talvez a gente esteja levantando uma possibilidade de crianças começarem a odiar os pais por eles não terem recursos financeiros o suficiente, porque eles não sabem nem o que é ter recurso financeiro. E isso é muito grave. Você que é adulto, que trabalha para poder ter o seu sustento, que às vezes sacrifica, porque não consegue pagar sua viagem, porque não consegue comprar a roupa que quer, porque não consegue comer num restaurante, pode ser cobrado por uma pessoa em formação que ainda não sabe o que é cuidar de si mesmo. É o fim dos tempos. É o apocalipse. É muito triste assistir isso. E aí não tem como a gente não procurar a fonte, aquele lugar que eu comentei, da criança, dentro da família, qual é o papel da família, qual é o papel da escola, qual é o papel, né, dessa instituição.
de poder olhar o que a criança consome e que a lei tem que fazer o seu papel. Não tem como a gente fugir dessa estrutura. Mas claro que a gente tem um outro ponto, que é a natureza do indivíduo. Todo indivíduo vem com a sua natureza e depende do ambiente. Então, tudo que eu falei aqui é sobre o ambiente. O que diz respeito à natureza vai competir aos pais olhar, cuidar, zelar, proteger, orientar, dar presença, dar afeto, para garantir que essa natureza possa ter ali contornos mais sólidos para formar uma pessoa com ética e com moral, para conseguir habitar essa sociedade sem fazer mal para si, e no caso da discussão de hoje, fazer mal para o outro. Porque aqui o tema é sobre fazer mal para outra pessoa. E fazer mal não é, você é boba. A gente não está mais nessa fase de ver crianças falando assim. A gente está vendo crianças pegando em faca, pegando em revólver. E adultos, que provavelmente foram essas crianças que não tiveram esse tipo de cuidado e de educação, que explica, não justifica, mas ajuda a entender que futuro que a gente vai ver. De que o discurso de ódio, de que a ação contra a vida humana está justificável, porque o mundo me fez mal, a minha mãe me fez mal. Então eu posso tirar a vida como se eu fosse Deus, ao invés de eu fazer uma terapia e buscar ajuda. E entender que talvez você tenha sido vítima, sim. Mas quando você escolhe atuar do mesmo lugar do seu sofrimento, você não sai mais como vítima, você sai como agressor. Inclusive, Ana, por falar em vítima e agressor, o que tu acha de um pai caminhoneiro que trabalhou para dar do bom e do melhor para a filha, para dar o que ele nunca teve, e a menina matar ele por causa de herança, para acelerar a herança, sendo que ela já tinha um apartamento, ela já tinha carro, ela já tinha uma vida de dondoca, não precisava trabalhar, ele pagava faculdade, apartamento, carro, viagem, saída, tudo, e ela ainda chorar no enterro do pai, a lá Suzane von Richthofen. Esse caso é da estudante de psicologia, né? Ela mesma. A gente vê psicanalistas lançando ódio a uma criança e uma estudante de psicologia matando um pai. Sério? Por nada. Porque antes dele dormir, ela ainda abraçou ele, deu um beijo na testa dele e falou que amava ele, porque ele estava já há algum tempo na estrada. Então, ele chegou em casa para descansar, para emendar outra viagem, para garantir a vida de dondoquinha dela. Ela foi no quarto dele, deu um beijo nele, falou que amava e foi dormir. É uma motivação econômica, né, que essa moça usou para acelerar essa obtenção desse patrimônio, porque o patrimônio estava em 2 milhões, né? Não sei o que passa na cabeça. Eles resolvem de uma forma tão fácil, né? Parece que é só tirar da frente e pronto, né? E aí você vê que, não sei qual era a postura desse pai, mas para ela estar estudando, para ele ter conquistado tudo, né, todos esses patrimônios e dar uma vida boa para essa filha, ele ralou, ele teve condições aí de fazer a vida dele acontecer para poder dar sustentação para essa filha poder existir, e existir com dignidade, mas não foi o que prevaleceu, a dignidade não prevaleceu. Esse tipo de crime, que é classificado como parricídio utilitário, que é motivado por ganhos concretos,
e calculados, é outro que a gente vai começar a ver com frequência, porque a juventude hoje coloca os pés para cima, fica de braços dados e acha que o pai e a mãe é servo eterno. E os pais não entenderam que o que é formar uma personalidade, formar uma pessoa, que é fazê-la entender a sua responsabilidade no mundo. Dando amor, dando afeto, tudo aquilo que eu já falei, mas convocando essa criança a respeitar a autoridade e a sua própria história. E os pais estão perdendo de vista enxergar os seus filhos como são e valorizá-los por isso. Porque tudo hoje, Camila, me faz pensar sobre essas carências. Não sei se o caso desse pai passa por isso, mas quando a gente pensa que uma pessoa chega nesse ponto, de duas uma, ou a gente está falando que houve uma falha ambiental gravíssima, ou uma natureza perversa que conseguiu prosperar até aquele momento, pela manipulação, pelo jogo de palavras, e que em um determinado momento, com o consumo de rede social, de internet, de sites, encontrou a pessoa certa, no lugar certo, obviamente estou sendo irônica sobre o certo, para fazer dar certo para ela. E aí, não tem mais o que fazer. Então, é muito triste quando você vê que não tem afeto nessas histórias, não tem cuidado nessas histórias, tem só olhar o ser humano como objeto, o objeto que deva ser eliminado. Você está atrapalhando para que eu chegue no meu objetivo, que é de desfrutar aquilo que você trabalhou, aquilo que você conseguiu, que eu não contribuí com nada, mas que eu, na minha cabeça, me dou o direito de ter. Estamos falando de inveja, estamos falando, de pessoas que não têm um ego estruturado, são pessoas frias, são pessoas que não têm remorso, são pessoas que têm uma motivação só racional, que têm preconceitos cognitivos sobre as coisas, que não raciocinam, não têm pensamento crítico, que só gozam do seu egoísmo. Só gozam do seu egocentrismo. O que importa é que eu seja satisfeito. E aí cai nas nossas conversas anteriores sobre narcisismos, sobre perversão, sobre transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial. O que dá mais para falar sobre isso? É sempre sobre isso. Parece que a gente não está conseguindo falar mais de outros problemas da existência humana, porque os problemas da existência humana foram mais graves. Não é mais puxa, eu queria tanto poder viajar lá para Pindamonhangaba para conseguir pagar. Não, agora nossa, minha preocupação é se meu filho vai me matar. Porque o bem que eu tenho, ele pode ver como uma possibilidade de usufruto e eu estou sendo um impedimento. Olha que absurdo. Olha que sem noção. O ponto que a gente chegou enquanto sociedade. Eu falo que a decadência mental, a decadência emocional dos indivíduos está levando a uma decadência de uma sociedade inteira. Porque esses comportamentos se tornam espelho. Se não tem, se são, passam pela impunidade, tá aprovado. Tá aprovadíssimo fazer. Porque não há correção. Não há nada que os impeça de fazer mal para o outro. Porque a lei passa a mão, protege, cuida, garante que esses atos
possam acontecer diariamente, e aí o máximo que vai acontecer é medida de segurança. Para quem? Para ninguém. Inclusive, Ana, por falar de bizarrices, que eu salvei um post aqui que vai casar com o que a gente vai falar agora. Aqui, ó. Mulher, deixa eu só segurar a tela, porque no Insta tem que segurar. Mulher de 43 anos quer se casar com um filho de 23. O filho, não é enteado, não é sobrinho, que já seria muito bizarro, não é neto, não é primo, não é o filho de 23, o que casa com uma história, isso aí já aconteceu nos Estados Unidos, né? De um pai, não sei se a gente deve chamar o Steven de pai, mas enfim, que engravidou a sua filha, né, que é a Kate, se não me engano o nome dela. Ele largou a esposa, ele tinha um caso com essa menina, com a própria filha, ainda dentro de casa com a esposa. O irmão dessa menina, que adorava ela e tudo, acaba contando para a mãe, num ato completo de inocência, e ele engravida essa menina e sai de casa para morar com ela. Em dado momento, o cara conhecido como abusivo e tudo, em dado momento ele mata a filha, o próprio neto e filho, né? Porque nasceu da filha dele, então é neto e filho, isso daí já bagunça toda a árvore genealógica. E o pai dela, né? O avô da criança. É o pai ou a mãe que ele mata, Ana? O avô, que O, a, seria. É, que o pai seria o pai adotivo dela, né? é o sogro. É, Nossa o Senhora, sogro. Seria o sogro dele, o avô da criança. que confuso. Avô E, adotivo, né? e mata ela. E isso, Ana, o incesto é uma pauta da esquerda que começou a ser defendida pela Sulamita Firestone. Ela era uma feminista que defendia o incesto e é defendido até hoje pela esquerda quando fala que amor não tem idade, que todas as formas de amor são válidas. Quando eles falam que todas as formas de amor são válidas, eles não estão falando entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher, trisal, quadrisal, surubão. Eles não estão falando isso, eles estão falando que entre crianças e adultos, adultos e animais, e entre familiares. É isso que eles querem dizer com toda forma de amor é válida, toda forma de amor é livre. E a Sulamita Firestone, para quem não sabe, ela acabou num hospício, acabou morrendo num hospício, ficou um bom tempo lá presa e morreu porque ela era esquizofrênica, Ana. Agora, além de assassinatos de pais, filhos, e uma coisa que estão normalizando muito, que é espancamento de criança até a morte, abuso sexual de criança até a morte, agora a gente também vai ter um incesto para lidar? Olha, Camila, esse caso vale muito a pena assistir o documentário inteiro. Aqui a gente não consegue dar luz a tantos detalhes, mas tudo que a Camila já explicou, mas tentar entender na linha do tempo. Um casal que tem uma filha, essa filha que é dada para adoção aos 8 meses, para garantir que o pai biológico que está machucando esse bebê possa não continuar cometendo os abusos. Essa família adotiva cuida. Com 18 anos, essa menina resolve que quer conhecer os seus pais biológicos. Isso já é um ponto, 2 pontos, né, de atenção. O primeiro é um pai abusivo, e o segundo ponto é uma adoção nunca revelada. O que traz uma discussão bem complexa e difícil, porque a que ponto é válido que uma criança não saiba que ela foi adotada? Neste caso, eu não sei, é fácil a gente falar depois, mas eu me arrisco a dizer o quanto, porque isso não está claro no caso, o quanto essa filha, se ela soubesse que ela foi colocada em adoção por segurança física e psicológica dela, que a mãe biológica teve um ato de amor para garantir a sobrevivência dessa filha, se ela soubesse que esse pai biológico tivesse feito todas essas atrocidades e ela tivesse entendido que ela foi para uma família que estava dando total condição para ela poder viver uma vida
feliz. Ela estava com seus 18 anos, perto de ir para a faculdade, de poder cursar, né, o curso que ela queria, de poder viver a vida da forma como ela tinha planejado, porque os pais estavam dando estrutura, e de repente ela cisma que ela quer conhecer. E esses pais, entendi como ficando de mãos atadas, pais adotivos, permitem que essa filha vá morar com os pais biológicos. Outro ponto de interrogação: como que uma mulher, sabendo que o pai da sua própria filha cometia essas agressões, não entendeu que ele era um homem perigoso? Mas, enfim, ficou com ele até então, e essa menina de 18 anos vai morar com esses pais biológicos, e ela começa a dormir na cama desse pai biológico, ao ponto deles começarem uma relação, que aí a gente entra num outro ponto, que seria se existe uma atração genética sexual. Isso existe, né, no olhar psicológico / médico, vamos dizer assim, e que a partir disso, eles começam a ter, né, uma dinâmica de relacionamento onde se ignora o fato de se ter a sua mãe biológica nesse mesmo espaço, e que você está tendo relações sexuais e emocionais com o seu próprio pai, e você engravida. Essa menina engravida dele e vive essa relação como se nada tivesse acontecido, fazem um casamento fajuto, apoiado pelos pais adotivos, o que eu também não entendi por que houve essa aprovação, mas suspeito que não sei mais o que fazer, quero mostrar apoio, sei lá. E quando parece que ela entendeu que essa relação não tinha como dar certo, que ela sai e rompe com esse homem, ele surta e mata o bebê, mata a própria filha, né? E mata o sogro. O que a gente pode pensar? Como pode dar certo uma história que começou com violência? Violência psíquica, violência física, porque eu levanto essa dúvida se na relação dos pais biológicos já não tinham traços ali. Inclusive, esse rapaz, ele já tinha problemas, né, Camila, psicológicos e sociais, se eu não estiver enganada. Ele já tinha algumas queixas onde ele morava, que traziam esse histórico, né, complicado desse rapaz. Então, ele já tinha um comportamento tóxico. Então, assim, é aquela história, tudo que começa errado, termina errado. Não tem como a gente fugir, a gente sempre parte aqui de que não tem como mudar essa roda. Quando a gente está falando de perversão, quando a gente está falando de promiscuidade, quando a gente está falando de violência de todas as espécies, quando a gente está falando de todas essas coisas que partem dessa mesma natureza, o desfecho nunca é próspero, nunca é feliz. Então não tem por que insistir que este tipo de dinâmica tenha como funcionar, porque a própria dinâmica em si é disfuncional por si própria. Ela leva à falência mental, à falência da família. Ela leva indivíduos à máxima do sofrimento, ao ponto de cometerem, né, atos dessa magnitude. Eu estou pegando aqui a tradução do trecho, só para mostrar para o pessoal. É meio grande, mas não vou mostrar inteiro, só para o pessoal entender mais ou menos aqui o enredo da desgraça. Em julho de 2017, 2 meses após a finalização do divórcio de Alicia,
Em meio à investigação policial, Steve casou-se com Kate, que é a filha. Eles mentiram no requerimento, alegando não serem parentes, segundo os registros. Os pais adotivos de Kate posaram para uma foto no dia do casamento, juntamente com Steve e Kate, a mãe de Steven. Kate usava um vestido preto e curto. Tony e Kelly Fusco acharam que não havia nada que pudessem fazer e decidiram que era melhor apoiar Kate. Ela deu à luz a Bennett em 1º de setembro. Ela e Steven se mudaram para uma casa em uma rua sem saída, na Carolina do Norte. Mas a felicidade conjugal não durou muito. Eles foram presos sobre acusações de incesto em janeiro. Um juiz ordenou que eles não se contatassem e a mãe de Steven tem a guarda da neném. O advogado disse que nunca houve uma alegação de que Steven pressionou Kate a um relacionamento. Este é o caso de uma jovem de 18 anos que aparece na porta de um homem de 40 anos que está passando por momentos difíceis com a esposa, disse o advogado. Eles têm um vínculo porque são biologicamente relacionados, mas nunca se conheceram antes de terem um relacionamento sexual. Ele estava perdidamente apaixonado por ela, tanto que isso superou a questão de serem biologicamente relacionados. Após a prisão, Kate voltou a morar com Tony e Kelly, que são os pais adotivos, que se recusaram a comentar para esta matéria. Todas as terças e quintas, ela viajava para a casa da sua avó adotiva em Connecticut. Em 12 de abril, uma quinta-feira, Kate e Tony deixaram a casa em Denver em uma minivan e Steven os observou partir, onde ele entrou, pegou a menina e aí virou o caso aí de homicídio. Aí aqui, ó, a mãe de Steven disse ao despachante, no caso a polícia, na ligação do 911, que seu filho disse que ele havia matado o bebê. Ele deixou o bebê morto, disse a pessoa que ligou. Ele me disse para chamar a polícia e que eu não deveria ir lá. A pessoa que ligou então disse que Steven admitiu ter matado a sua esposa e seu pai adotivo relata a emissora. Sua esposa terminou com ele ontem por telefone, disse a mãe do Steven em gravação para o 911. Ela está em Nova York e ele me disse que estava a caminho e depois trouxe o bebê para ela, que depois voltaria. Eu nem consigo acreditar que isso está acontecendo, disse a mulher. Seu filho, ela disse que estava chateado, porque Kate, então com apenas 20 anos, havia terminado com ele. A polícia encontrou o bebê morto e sozinho na casa de Kate e Steve. Alicia Platt luta para dar sentido a tudo isso. Estou de luto, estou triste, estou chateada, disse ela. Mas também quero que algo de bom saia disso, se for para revelar a verdade, para abrir os olhos das pessoas para o incesto. Que de bom vai sair num caso onde o pai engravida a filha, aí a menina não quer mais com 20 anos de idade, com um cara que é abusivo, obsessivo, tóxico, agressor, conhecidamente, tudo isso. Aí mata o bebê, mata a esposa, mata o sogro. E o que de bom que essa mulher espera disso? Camila, se tem uma coisa que a gente aprende em psicologia é sobre papéis familiares, né? Como é importante essa estrutura. Quando a gente fala de que, né, a esquerda odeia famílias estruturadas, vamos explicar o que é uma família com estruturação. É onde há claramente quais são os seus papéis. Os papéis estão muito bem delineados. O pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho. E todas essas relações são construídas com todos esses aspectos que eu já mencionei. Quando a gente está falando que vem uma situação de incesto, ela rompe, ela colapsa esse sistema familiar, porque ela fratura na coluna dorsal os papéis familiares. Então, a gente está falando de uma destruição que é simbólica, né? Porque tem a função ali da família, e a coisa fica tão complicada que não existe o pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho. Nessa situação, o pai virou amante, a filha virou esposa e o neto virou filho do próprio avô. Tá entendendo a zona que isso virou? E aí, não tem como a gente não considerar que isso vira uma anomalia psíquica, né? Que quer dizer, essa ausência de lugar e de função, porque isso desorganiza profundamente o que a gente entende como
constituição subjetiva de todas as pessoas que estão envolvidas nesse caso, né? E aí a gente pode se projetar como sendo essa família e entender como isso aconteceria com a gente. Então, essas falhas nessa estruturação psíquica de todos, porque eu acho que cada um no seu grau, cada um ficou severamente prejudicado pela ausência de limites simbólicos, pela questão dos efeitos que são devastadores das relações parentais que acontecem nesse campo abusivo, que estão mascaradas de afetividade, de cuidado. E a gente está falando de uma fragilidade dessas pessoas, né, que tem histórias de abandono, que tem a questão da adoção mal resolvida, dessa repetição traumática que acontece, né, transgeracional, porque digamos que essa história prosperasse, que ele não tivesse matado todo mundo e que o bebê crescesse. Esse bebê teria que ser tirado dessa família, que aconteceria a mesma coisa do que aconteceu com a Kate. E não é Kate, né? É outro nome, mas colocaram como Kate aí. Então, esse bebê teria já no seu nascimento a grande responsabilidade de carregar toda essa história para tentar resolver o mal causado pelas decisões muito ruins desses pais. É assim que a gente entende clinicamente. Como que fica cravada na psique do paciente, da pessoa, as histórias e os afetos que essas histórias têm. Então, é muito sério você desestruturar uma família. Você fazer inversão de papéis, você tentar modificar e achar que, né, como essa autora, tudo bem se colocar pai com filha, mãe com filho, né, mulher com cachorro, irmão com irmão, não é bem assim. Esse desenho de, né, Love is in the Air, e coloca todo mundo junto, de uma irresponsabilidade e de um desconhecimento sobre a psicologia que é repugnante escutar isso, porque essa parte da história elas não contam, né? Esse desfecho trágico que colapsa a mente das pessoas, ninguém conta. Então, é repulsivo pensar que alguém defenda essas ideias sem contar qual é o final. Conta só a parte bonitinha para todo mundo fazer essa zona virar o pão e circo e vocês que se lasquem com o sofrimento que vai vir. Eu só falei que era amor. Vocês é que vão ter que se responsabilizar com o resto de tudo isso. Né? Ô, Ana, só o tempo que a gente está aqui, que você estava falando, eu achei mais de 6 casos, assim, ó, passando no meu feed, só rolando aqui no feed, eu achei mais de 6 casos de estupro. Padrasto que estuprou a enteada de 6 anos, o pai que estuprou um bebê de 2 anos até a morte, o pai, não é padrasto, pai. O outro que estuprou a enteada de 4 anos, Rio de Janeiro. Só rolando o feed. Agora, enquanto tu falava, só rolando o feed, que eu estava atrás de mais alguma coisa, fui vendo a quantidade de matéria em 2 dedos de tela, aqui, ó, inclusive tá aqui, ó, padrasto morre no DP após ser preso por estuprar a enteada de 6 anos. A quantidade de casos de estupro de criança. E sabe o que fazem? Melhoram a lei para mulher, para defender mulher. Criança, ninguém fala absolutamente nada. Ai, abriu aqui. Falam sim, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. A gente vai falar que a criança só tem o interesse quando é para mudar o sexo. Mas isso a gente deixa para outro
outro momento para divulgar para vocês sobre quais são os nossos comentários a respeito disso. Mas a criança, ela é assistida, sim, assistida por adultos perversos, porque tem uma parte da polícia que está dedicada a tentar prender. O problema é que, complete a frase, quem solta? Ana, e essa é a resposta que o povo vai ter amanhã neste mesmo canal, e por isso que vocês têm que ativar o sininho para toda vez que publicarmos ou shorts, ou vídeos curtos, cortes, ou esses vídeos mais longos, para que vocês sejam notificados e venham aqui conversar com a gente, porque semana que vem vamos começar a fazer lives para poder conversar com vocês diretamente, né, Ana? Sim, pessoal, vocês estão convidados. Nós tivemos uma mudança no meio desse percurso. Estávamos como live, depois migramos aí para uma outra opção e retornaremos nas lives. Eu sei que ficou meio bagunçado, os horários que a gente foi colocando, mas enfim, o que a gente quer é oferecer para vocês esse espaço para poder debater, para poder pensar, para poder expressar, inclusive essa indignação que nós estamos dividindo com vocês, mas não só esses sentimentos, também aí com as nossas reflexões, os nossos comentários para dar luz a isso que está acontecendo e instrumentalizar vocês para conseguir voltar para essa sociedade que está adoecida, repleta de perversos e que a gente precisa se fortalecer para conseguir combater tudo isso. O que é certo, o que é errado. A gente aqui não distorce valores, a gente não muda a linearidade daquilo que precisa acontecer para estruturar a nossa psique e a nossa conduta. Então, a gente espera vocês na próxima semana, num novo horário, né, Camila? Na terça-feira, a 1h da tarde, ao vivo, para que vocês possam ajudar a gente a construir esse espaço delicioso, que ainda que tenham assuntos difíceis, fazer isso em várias mãos dá muito mais prazer. Então, a gente agradece imensamente a participação de vocês pelo chat, pelo espaço que vocês nos oferecem, por esse tempo que vocês dão para escutar o que a gente tem a dizer, e a gente aguarda ansiosamente para que vocês estejam conosco semana que vem e as próximas, agora certinho, num novo dia, num novo horário. Esperamos que não possamos mais, não mexeremos mais nesses horários, mas agradecemos a compreensão de todos. E acompanhe as nossas redes sociais, pessoal, para ficar também por dentro de temas assim, flash, que acontece na hora, a gente faz um Reels, ou a Ana, ou eu, também para a gente conversar sobre política, para conversar sobre temas da psicologia, da psicanálise, para que vocês também compartilhem conosco a visão e até a história de vocês, porque trocando histórias, trocando experiências, a gente aprende muito mais, né, Ana? Com certeza, a gente adora esse espaço. Nos bastidores aqui a gente está negociando agendas, tentando entender como é que a gente se ajusta para poder, no final das contas, atender a vocês, porque a gente só faz isso para poder ajudar vocês a construir uma linha de raciocínio, ter mais entendimento, esclarecimento nesse momento sombrio que a gente vem passando e que a gente torce, reza para que passe logo, mas enquanto não passa, a gente está aqui para aprender e ensinar vocês, né, sobre esse percurso. Então, muito obrigada. Uma excelente noite para vocês, que vocês fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. E, Camila, muito obrigada por essa parceria eterna, né? Que depois de 15 anos, quem diria? Deu certo. Depois de 15 anos, deu certo, Ana, eu que agradeço dividir o seu conhecimento conosco, o seu tempo conosco e até a sua agenda, né? Já que tu atende ou não, essa é a diferença entre a gente. A Ana é a pessoa que atende, eu sou a pessoa que só estudo, porque eu não tenho a mínima paciência para atender ninguém. Falta-me paciência. Pessoal,
A gente vai deixar um beijão para vocês, uma boa noite. Novamente, curte, compartilha, se inscreva, pode fazer corte, marca a gente para a gente recompartilhar o conteúdo de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.